Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Lígia e tô aqui hoje para contar um pouquinho do meu relato de parto, meu segundo parto, que foi um parto induzido e depois de uma cesárea. Que loucura, hein? Vem comigo. Eu tenho dois filhos, o Heitor e a Maria Esther. O Heitor é o mais velho e a Maria Esther nasceu esse ano, em janeiro desse ano, de um parto normal, como eu queria desde o primeiro parto, né? Desde a primeira experiência, a gravidez, de um parto normal, induzido e depois de uma primeira cesárea, né? O nascimento do meu primeiro filho foi uma cesárea, apesar de eu ter passado por todas as dores do parto, ficar ali mais de cerca de 13, 14 horas em trabalho de parto, eu acabei indo para uma cesárea. E aí, quando eu engravidei novamente, soube, né, que eu estava grávida da Maria Esther, eu resolvi tentar de novo. E aí, bom, no dia 22 de janeiro, a Maria Esther nasceu no dia 23, né? No dia 22 de janeiro, eu já estava com 41 semanas, né, de gravidez. Já estava bem cansadinha, né, com uma barriga bem pesada. A Maria Esther já estava com mais de 3 quilos, e então eu já estava bem cansada, já tinha o meu filho mais velho ali. E aí, né, acordei e pensei, bom, e se a gente for para o hospital tentar induzir esse parto? Porque eu tentei induzir em casa de todas as formas possíveis. Quem conhece a Laura Padilha, que é parteira, se eu não me engano, ela é enfermeira obstetra também, ela dá várias dicas, né, de como induzir o parto naturalmente em casa, e uma delas é o shake, né, o shake de rícino, o famoso, né. E eu lembro que quando eu tomei na minha primeira gravidez, funcionou, né, eu tomei de tarde, na madrugada já comecei a sentir contração, fui para o hospital de manhã e, enfim, deu certo. Nessa segunda gravidez, eu tentei de tudo, comi tâmara, ficava fazendo exercício na bola, né, para tentar ali, enfim, estimular, né, o início do trabalho de parto. Tomei o shake de rícino, mas não funcionou, né, nada, não fiz nem cosquinha. E aí, no dia 22 de janeiro, eu resolvi, e junto com o meu marido, é claro, né, resolvemos ir pro hospital, induzir, né, dentro do hospital. Foi tranquilo, foi uma decisão tranquila, né, os dois já estavam bastante cansados e ansiosos também para ver a Maria Esther, né, e como eu falei, eu tava com 41 semanas, então já era a hora, né. Então fomos, deixamos o Heitorzinho com os avós e fomos pro hospital. Lá chegando tava tudo bem, né, eu tava super bem, sem sentir contração nenhuma. Aliás, eu sentia muita contração de treinamento há muito tempo, há muitos meses já, mas era aquela contração de treinamento da barriga ficar mais endurecida e tudo mais, não sentia dor, não sentia nada, né. Cheguei no hospital super bem e aí a gente passou por toda aquela burocracia, né, de triagem, preencher ficha, não sei o quê. Fiquei um tempão esperando lá na sala de espera e fui pro quarto. A gente saiu de casa, era mais ou menos 3 horas da tarde. Quando foi umas 5:30, é que a gente conseguiu de fato entrar numa pré-sala ali, que não era sala de parto. Era uma pré-sala onde ficavam entrando enfermeiros e médicos conversando comigo, medindo pressão, fazendo exames, não sei o quê. E eu lembro que eu tive que esperar a médica chegar, para que a médica, a chefe, né, da equipe ali, do plantão, chegar para poder começar o processo de indução. Então, da minha chegada ali, né, que foi ali umas 4:30, minha chegada no hospital, até começar de fato o trabalho de indução, já era 8 horas da noite. Eu fiz o método de indução com balão. O balão, para quem não conhece o método, né, de indução pelo balão, é um balãozinho mesmo que parece de borracha, junto com um catéterzinho que é inserido ali no canal vaginal para que o sorinho, né, que vai sendo despejado ali através daquele catéter, vai enchendo aquele balão, e aí aquele balão vai dilatando o colo do útero aos poucos, né. Deu tudo certo até então, tava tudo ok. Aquele balão foi enchendo, e eu lembro que eu comecei a sentir aquelas cólicas mais incômodas, né, mais fortes, assim. Já era início da madrugada, assim, era 2 horas da manhã,
quando a enfermeira entrou na sala de parto, eu fui transferida, né, depois que colocaram um balão, transferida para a sala de parto mesmo, e aí a enfermeira entrou, já era umas 2 da manhã, e viu que o balão já estava completamente cheio, né, e que eu tava ali já com 4 para 5 centímetros de dilatação. Cheguei no hospital sem nada, né, de dilatação. E aí o balão me ajudou a chegar lá uns 4, 5 centímetros. Muito bem, daí ela puxou, assim, o balão que já tava, né, descendo, já tava quase fora já. E aí começamos. Meu Deus do céu. A partir daí eu comecei de fato a sentir contrações um pouco mais fortes, né? Mas elas ainda estavam bem espaçadas. E aí, nesse meio tempo, eu conseguia descansar um pouco, porque tava ali na madrugada, né? E estávamos eu e meu marido ali na sala. Fiquei ali a noite toda, né? Praticamente sentindo aquelas contrações. Quando chegou ali perto da manhã, já eu pedi a primeira analgesia. Recebi analgesia 2 vezes nesse trabalho de parto. E aí eu já tava com uma dor bastante intensa e pedi analgesia. E também pedi para que a minha doula, Thaís, querida, se ela tá me assistindo aí, um beijo, Thaís. Como eu tava com analgesia, quando ela chegou, eu tava descansando na maca, né? E eu já tava ali naquele ritmo da madrugada, de hora levanta da maca para fazer alguns exercícios, fazia um pouquinho de bola quando eu conseguia, quando eu aguentava, né? No espaldar também, que é aquele aparelho com um monte de gradezinha para você se apoiar e agachar quando quiser fazer exercícios e tudo mais. Eu fiz de tudo, gente. Eu fui pro banho, né, com a água do chuveiro ali nas costas, todos os métodos naturais para alívio de dor, eu tentei. Mas daqui a pouco eu falo pra vocês o que mais me ajudou, assim, de fato, né? O que mais me ajudou a lidar com a dor. Não é diminuir a dor, mas lidar melhor com a dor, né? Então a minha doula chegou e continuamos ali naquele ritmo, né? Ora eu fazia alguns exercícios, né, pra ajudar ali a dilatar um pouco mais. Ora eu me deitava pra descansar. Quando eu recebi a analgesia, né, foi muito melhor para fazer esses exercícios, porque a dor diminuiu. Porém, as enfermeiras que entravam no quarto estavam vendo que o trabalho de parto não estava avançando tanto e tão rápido, né? Então, decidiram me dar ocitocina, que é um componente aí bastante utilizado muitas vezes no trabalho de parto para que acelere ali o trabalho de parto, as contrações e tudo mais. Isso já era, sei lá, umas 10, 11 horas da manhã. Recebi a ocitocina e aos poucos as contrações foram voltando, né, a intensidade e a dor foi voltando. Eu tive muita essa dificuldade, eu confesso, né, de fazer exercícios. Até a Laura Padilha fala, né, que, bom, o trabalho de parto não é um crossfit, né, você não precisa ficar o tempo todo ali fazendo exercício, mas que você tem que mesclar entre descanso e exercícios. E eu confesso que quando vinha, assim, a contração, que pra mim era muito forte, muito dolorosa, né, eu tinha muita dificuldade de fazer exercício, de agachar, de levantar, de mexer na bola. Eu tendo quando eu estou com dor, a ficar mais quieta, mais retraída. Então, pra mim, foi um pequeno desafio ali, continuar fazendo exercícios, agachamentos, né, que ajudavam bastante. Era umas 4 horas da tarde, assim, e eu pedi novamente a analgesia para que eu pudesse descansar. Então, ou seja, pedi analgesia 2 vezes no trabalho de parto, né? E hoje eu sei, né, que isso foi talvez o que tenha feito com que meu parto tenha se prolongado tanto tempo. No total, assim, desde o momento em que eu coloquei o balão, em que eu comecei o processo de indução, até o nascimento da Esther no dia seguinte, foram 24 horas, né, gente, de trabalho ali, de parto. As dores, de fato, as contrações começaram na madrugada, mas se for contar desde o processo de início de indução, né, as primeiras cólicas ali que eu fui sentindo, até o final foram 24 horas. Comecei às 8 da noite, né, do dia 22, e ela nasceu às 8h29, né, pra ser mais exata, do dia 23. Então, foi uma maratona, de verdade, né, foi difícil, mas deu tudo certo, né. Entendo que, voltando, né, porque eu
pedi analgesia. A analgesia, ela de fato, ela dá um descanso se você precisa, né? É maravilhosa por causa disso, que as mulheres que querem, né, chegar lá e conseguir o parto normal que elas desejam, a analgesia é uma ferramenta muito boa de ser utilizada, mas ela também dá uma espaçada, né, nas contrações, no ritmo, muitas vezes, e acaba deixando o trabalho de parto um pouco mais lento. Não é que você pare de sentir contração, você continua sentindo contrações, né? Então, voltando, recebi ali a analgesia, segunda analgesia de tarde, mais pro final da tarde, assim, e descansei mais um pouco. E usei esse tempo para descansar de verdade. Deitei ali na maca, tentei dormir um pouquinho, me alimentar, né? Porque eu tava, enfim, há muito tempo já sem comer de verdade. Comíamos lanchinhos lá que o hospital, né, fornecia pra gente, suco e tudo mais, mas não grandes refeições, né? Quando as dores começaram, as contrações começaram, algumas enfermeiras, médicas, né, entraram no quarto também para tentar me ajudar a fazer com que o meu trabalho de parto engrenasse um pouquinho mais. Eu lembro que nesse momento eu já estava com 7 para 8 centímetros. Faltava pouco, mas eu já estava nesse 7 para 8 aí há muito, muito tempo, né? Então, as pessoas, os médicos, enfermeiros e a minha doula e tudo, fizeram com que eu fizesse mais exercícios ali para o final, ficasse mais de pé, né? Não tanto deitada na maca, para que esse parto engrenasse, que a dilatação realmente fosse mais rápida, né? E ali, nessa segunda parte, depois da segunda analgesia, que eu comecei a voltar a sentir mais contrações e tudo mais, olha, eu pensei em desistir, né? Nesse momento ali dos 8 para 9 para 10 centímetros, né? Até chegar ao expulsivo, eu pensei em desistir, porque tava muito difícil. Naquele momento, as contrações, elas estavam muito fortes e vindo em espaço de tempo muito curto. Claro, né? Ali na fase final, é conhecida mesmo como a hora da covardia, justamente porque as contrações já estão vindo assim, num ritmo muito mais intenso, uma atrás da outra, e ali naquele exato momento em que você precisa usar a sua cabeça a seu favor. Duas coisas, né, que me fizeram não desistir, né, respiração e vocalização. Às vezes a gente tá vendo relatos de parto aqui no YouTube, principalmente se você tá grávida de primeira viagem, né? Ou se você tá casada e quer engravidar e já tá entrando aí nesse mundo, né? Do parto, da gravidez, da maternidade. A gente acha que é besteira, ou a gente acha que é exagero quando a gente vê, né, essas mulheres vocalizando e respirando tão fundo, né? E eu tinha esse pensamento besta, assim, de que, ai, gente, sei lá, não vou precisar disso, eu vou ficar lá quietinha e vai dar tudo certo, né? Lê do engano. Eu acho que no momento do trabalho de parto, principalmente quando as dores começam a se intensificar, você precisa utilizar todas as ferramentas que existem para que você chegue até o final. E eu, de fato, utilizei a respiração, respirava ali da forma correta, até a Laura também, né, tem vídeo, tem curso, né, só sobre como respirar da forma correta no trabalho de parto, e eu utilizei essas ferramentas, né, a minha doula também me ajudava muito a não esquecer de respirar corretamente, e também a vocalização me ajudou demais. Eu acho que cada parto tem, né, para muitas mães a vocalização não vai fazer tanta diferença, mas para mim, dessa vez, né, quando eu vocalizar é tipo respirar e soltar um ah ou um né? Quando eu tava ali pro final, mais pros 9, 10 centímetros, eu tava assim já quase perdendo o foco, e foi a respiração que me ajudou a não me desesperar e a tentar não fugir da dor, porque quando a gente tá com muita dor, é natural que a nossa cabeça, né, tente fugir da dor de alguma forma, e não existe nada pior no trabalho de parto do que você tentar fugir da dor. O que você tem que fazer, até tô falando dor aqui, mas
Inclusive a minha doula fala, não é dor, é sensação, né? Você tem que fugir dessa sensação. Você tem que mergulhar, né, dentro dessa sensação. E o que te ajuda a fazer isso é a respiração e a vocalização. Fui fazendo isso e ali no final, gente, meu marido já tinha que estar me carregando no colo. Literalmente, ele me carregou no colo. Então, outra coisa muito importante, tá? É vocês trazerem ao marido de vocês, se vocês são casados, enfim, não deixarem ele distante desse momento ou alheio a esse momento, porque é muito importante que eles vivam, né, essa experiência com vocês. E graças a Deus, o meu marido fez isso nos meus 2 partos, né? Ele passou tudo, né? Só não passou pela sensação da contração, etc., e do parto em si, mas ele passou muitos momentos comigo, me ajudou, me apoiou, me pegou no colo, literalmente, né? Ali no final, eu já tava... esqueci de contar que na segunda vez que eu tomei analgesia, eu decidi, olha a inteligência, né? Decidi fazer o quê? Dormir de lado, olha que delícia. Aí, quando eu acordei, o que aconteceu? Minha perna estava toda dormente. E o que eu tinha que fazer? Exercícios, meu amor. Eu tinha que ficar de pé. Como? Sem uma perna. Como se eu tava manca? Né? Então, aí complicou. Aí sobrou pra quem? Meu marido. Te amo, meu marido. Me perdoe por isso. A perna dormiu completamente. Mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar fazendo alguns exercícios ali, né? Tava um calor, mesmo com o ar-condicionado ligado, meu marido suando, assim, e eu suando também. E foi uma loucura, né? Uma sensação de quentura, assim, e vinha aquela contração forte. Eu saí daquele parto sentindo que eu poderia ter entregue mais, assim, poderia ter oferecido mais as minhas dores a Deus. Mas todas as vezes que eu lembrava, e a minha doula também lembrava, meu marido me lembrava, né? Oferece essa dor a Deus, oferece esse sacrifício, faz uma jaculatória, se você não consegue rezar, né, grandes orações, reza uma jaculatória, pede a Deus por alguém que precisa daquele sacrifício, daquela oração. E isso, se não fosse pelo meu marido, pela minha doula e pela minha fé em Deus, obviamente, eu teria desistido, né? Eu teria ido pra cesárea de novo. Porque naquela hora, como eu falei, né? Se você deixa a dor te dominar, ou tenta fugir da dor, ou se distrai, né? Você quer desistir, você quer que aquilo acabe logo e quer sair dali logo. Então, não deixar que esse pensamento tome conta, pra mim foi o mais difícil, né? Novamente, mesmo já tendo passado anteriormente por um trabalho de parto com contrações e tudo mais, né? Passei por quase todo o trabalho de parto. E aí, quando foi umas 8h15 da noite, a médica, a enfermeira entrou no quarto, fez o exame de toque e eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Muito bom mesmo. Sentei na banqueta, como eu estava com a perna dormente, né, eu não estava muito limitada nos meus movimentos ali, então decidi fazer, como a banqueta estava perto, enfim, decidi sentar na banqueta e meu marido ficou sentado atrás de mim numa poltrona e a minha doula ali do lado, a médica, as enfermeiras, enfim, ali na minha frente. E começamos o expulsivo. Como eu estava com analgesia, né, gente, eu estava meio sem sentir ali a região, né, vaginal e tudo mais. As médicas e enfermeiras tiveram que fazer um puxo dirigido, que é quando não é bem você e o seu corpo que manda você fazer força, né, você sente aquela vontade de fazer força, faz força e o bebê nasce. O puxo dirigido é quando o médico faz isso por você. Quando ele vê que você tá tendo uma contração, ele vai lá e pede pra você fazer força. A cada nova contração que vinha, ela pedia pra fazer força. Não vou lembrar quantas forças eu fiz, mas eu lembro que a Esther nasceu rápido, assim. Senti, né, quando ela passou, assim, quando a cabeça dela passou. E depois que passou a cabeça, né, na outra contração que veio, tiraram o corpinho dela. E aí nasceu a Maria Esther, né? Pesando aí 3,520 kg, com
49 centímetros, né? Era uma bebê grande para uma mãe pequena, que eu tenho 1,50 m de altura. E a única sensação que eu lembro, depois de tudo aquilo, foi, né, pegar a Esther no colo ali. Ela tava bem quente, cheia de sangue. Olhei pra ela, vi que ela tava meio molinha, mas enfim, logo ela voltou, né? Tava tudo bem. O trabalho de parto inteiro, os médicos foram super atenciosos nesse sentido, né? Eles estavam, a cada momento em que eu recebia analgesia ou recebia ocitocina, eles olhavam os batimentos cardíacos dela, né? Se estava tudo bem. Em momento algum eu fui abandonada ali pela equipe médica, né? Eles estavam sempre muito atentos. E eu lembro que quando ela nasceu, eu não conseguia pensar em muita coisa. Foi um expulsivo bastante intenso. Eu estava sentindo muita coisa, mas eu tive uma laceração bastante, né, importante. Tive uma laceração de 3º grau. Não é comum de acontecer, não se assuste, pelo amor de Deus. Mas o fato do puxo ter sido dirigido, talvez, né, e eu não ter nenhuma sensação do que estava acontecendo, não ser eu que estivesse ali comandando, né, o momento de fazer força, a vontade de fazer força, e aliado ao fato de eu ter tido ela na banqueta, sentada, né, com a força da gravidade empurrando para baixo mesmo, tudo isso colaborou talvez para que eu tivesse, né, uma laceração bem importante na região. Além disso, eu perdi muito sangue, né, por conta da laceração e por conta do trabalho de parto mesmo. Tive uma hemorragia considerável, mas eu lembro que quando eu peguei ela no colo, eu pensei, acho que valeu a pena, né? Minha filha tá bem, tá viva, e eu acho que é isso que importa. O trabalho de parto é uma coisa extremamente individual. O que foi pra mim pode ser completamente diferente pra você. Até mesmo a noção de dor, né? A resistência à dor, a percepção de dor é muito diferente. Pra mim pode ter sido uma coisa muito intensa, né? Pra você não. Pra você pode ser que seja uma dor suportável, né, ou tranquila até demais. Cada mulher é uma, cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê. Então, a experiência que foi pra mim intensa, né, e extensa também, pode ser que pra você seja muito diferente. Eu digo que vale a pena, né? Hoje a Maria Esther tá com 8 meses, nesse exato momento, outubro de 2025, ela está já com 8 meses, e quando eu olho para trás e vejo de vez em quando, né, os vídeos aí do meu parto, do nascimento da Esther, eu penso que valeu a pena, né? Se eu tivesse que passar por isso de novo para trazer essa menininha ao mundo, eu com certeza passaria, porque não é sobre nós, no fim das contas. É sobre essas vidas que a gente vai trazer ao mundo. E elas merecem nascer e viver. Então, quando a Esther nasceu, todo mundo ficou muito feliz. Naquele momento eu tava um pouco aérea, né? Dá pra ver até nos vídeos, assim, que eu não tô reagindo muito. Mas porque realmente tava, né, tudo meio nebuloso, foi difícil voltar a mim ali depois daquilo tudo, de um expulsivo bastante intenso e cansativo, né? E de todo um trabalho de parto muito, muito longo, né? Não posso mais mudar nada do que aconteceu no trabalho de parto da Esther, mas tem coisas que eu aprendi ali, que eu me superei, e tem coisas que eu preciso melhorar caso eu venha a ter outros filhos, que eu sei que eu preciso melhorar, me concentrar mais e ter mais foco. Então, eu desejo que esse relato não te desanime, mas te anime. Sobretudo, que você se prepare antes, né? Se possível, assim, fazendo exercícios, tanto exercícios específicos ali, né, da região pélvica e tudo, para que no expulsivo você esteja mais consciente e até tenha uma concentração maior, para que a dor seja, para que aquela sensação seja um pouco mais suportável para você. Principalmente, prepare a sua cabeça, a sua mente, né? O parto, ele começa e termina na nossa cabeça. Se a gente não tiver muito foco, muita concentração e utilizar todas essas ferramentas que eu falei que me ajudaram tanto, né? Respiração principalmente, né? Fazer a respiração correta, inspirar, sentir que
aquele ar que você tá inspirando tá passando por todo o seu corpo e tá chegando lá no seu filho, no seu bebê, e que esse bebê também tá trabalhando muito, né? Tá fazendo um esforço enorme para nascer, né? É um esforço conjunto, seu e do seu filho. E o teu filho quer nascer tanto quanto você quer dar à luz, entende? Claro, se você é cristã, católica, ofereça essas dores, né, a Deus, peça por intenções que sejam importantes para você, ou que, né, se tem pessoas na família em quem você pensa ou precisa entregar, né, esse momento de dor, entregue e peça a Deus que te ajude, peça muito a Nossa Senhora, especialmente, né, que te ajude a chegar no fim, a completar essa corrida do parto, que não é fácil, né, obviamente, mas que vai trazer o seu filho ao mundo. E isso é o mais importante. Umas amigas fizeram perguntas para mim lá no Instagram e eu acho que vale a pena também responder. Sonho com o VBAC, mas o medo me assombra. Olha, como eu disse aqui, né, você precisa se preparar antes do trabalho de parto. Não dá para chegar lá e, né, achar que por ser o segundo parto, né, enfim, muitas pessoas pensam isso, que vai ser mais fácil, mais rápido. Pode ser que seja, né, pode ser que aconteça, pode ser que não. E então você precisa se preparar antes, né, desde o momento que você descobre a gravidez, você já precisa, e isso foi algo que eu não fiz muito na minha primeira gravidez, e talvez por isso eu não tenha chegado lá no final, né, de se preparar de verdade, psicologicamente, né, e tentar rastrear aí de onde vem o medo, né, alguém te falou que VBAC é muito difícil e que não pode acontecer, você tem, de fato, alguma restrição que impeça o parto, né, após uma cesárea, de onde vem esse medo, tentar identificar de onde vem e acreditar que você pode fazer isso, né? Deus não erra, Deus não falha, Ele fez o seu corpo exatamente para isso. Se você quer realmente passar por essa experiência do parto normal, eu acho que você precisa vencer o seu medo. Não é não ter medo ou esconder o medo, mas vencer esse medo. Perguntaram também, o parto dói tanto quanto dizem? Doeu. Pra mim doeu, viu? Olha, pra mim a percepção de dor foi bastante intensa, tá, gente? Eu não posso chegar aqui e mentir, imagina, senti nada de dor, foi tranquilo e tudo mais. Se eu não tivesse sentindo tanta dor, eu não teria pedido a analgesia, né? Porém, como eu disse, né, a percepção de dor é completamente diferente de uma mulher para outra. Para mim, pode ter sido de verdade muito intenso, mas para você pode ser que não, pode ser que seja uma dor muito mais suportável. Vai depender de uma série de coisas. Se você se preparou, se utiliza ferramentas ali disponíveis para você ao seu favor. Tua maior angústia, tua maior alegria? Bom, a maior angústia foi ter medo de desistir de novo, né? Foi ali no final, foi um momento bastante angustiante pra mim. A alegria foi ver Maristéria ali no meu colo, né? Não tem explicação. Eu acho que depois que a gente vê aquele bebezinho no nosso colo, tudo vale a pena. Esse foi o meu relato, essa foi a minha experiência. Mais uma vez, isso é algo muito individual. Existem milhares de relatos de parto aqui no YouTube, né? Todos com as suas dificuldades, com as suas alegrias também. Assistir relatos de parto é muito bom para que você conheça, enfim, muitas experiências, né, de mulheres e possa se sentir encorajada também a conseguir, a conquistar, né, o parto que você deseja. Eu espero que, se você está grávida, que Deus te abençoe e que Deus te dê de fato uma boa hora. Nossa Senhora te dê uma boa hora de fato e que você não esqueça, né, de oferecer as suas dores a coisas que realmente, a pessoas, né, que realmente importam naquele momento. Agradeço muito a todas as pessoas que estiveram ali e que fizeram com que isso acontecesse. Um beijo para vocês. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no meu canal para que eu traga mais conteúdos aqui para vocês. Curte e compartilha também para que o YouTube me note e para que eu chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo.